É isso aí, galerinha. Tô aqui de novo, mais um bloquinho. Vamos falar sobre ilicitude agora. Vem comigo. Vamos nessa? Olha só. Já estudamos o fato típico, como eu disse na aula passada. Deixa eu apagar esse rabisco aqui do bloco anterior. Apagar tudo. Pronto. E agora vamos falar sobre a ilicitude. E aí você tem que saber o seguinte, ó. Olha o que eu escrevi aqui pra gente. Para haver crime, não basta uma mera correspondência da conduta humana ao tipo que a lei descreve, sendo preciso ainda que essa conduta constitua uma lesão a um interesse juridicamente protegido. Nesse sentido, a antijuridicidade é toda conduta humana que fere o interesse social protegido pela própria norma. Ou seja, o que você tem que saber aqui, ó? Todo fato antijurídico, ou seja, toda ilicitude, está atrelada a um fato típico, tá? Mas nem todo fato típico ele é antijurídico, ou seja, ele é ilícito. Como assim, Dicler? Clarei isso aqui um pouco melhor. Olha lá. A gente tem o fato típico que pode ser ilícito ou que pode não ser ilícito. Como assim, Dicler? O fato típico ele pode não ser ilícito, por quê? Porque pode ficar caracterizada alguma situação excludente de ilicitude. Ou seja, o fato típico pode ter a ilicitude excluída em razão de uma determinada norma permissiva, algo que permita aquilo. É o exemplo que a gente vai ver da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, do estado de necessidade, do circular de direito, tá? Então vem para cá, ó. Mudei de slide. Quando a gente fala que um fato é típico, mas não é ilícito, provavelmente esse fato teve a sua ilicitude excluída. E essa ilicitude pode ter sido excluída por uma causa legal, ou seja, uma causa que está prevista em lei, ou então por uma causa supralegal, uma causa que não está prevista em lei. Uma causa que não está prevista em lei. E aí, olha só o que acontece. Para efeito de prova, em especial da banca FCC, ela não costuma cobrar as causas supralegais de exclusão da ilicitude e também não costuma cobrar as causas legais de exclusão de ilicitude específicas. Ela até cobra, mas numa proporção menor. O que a banca FCC costuma cobrar em prova? As causas genéricas de exclusão da ilicitude. Aquelas que estão previstas nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal, que tratam do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. Tá? Então, sobre essas 4 causas que a gente vai falar a partir de agora. Primeiramente, você tem que saber que essas causas estão previstas aqui, ó, no artigo 23 do Código Penal. Quando diz não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, nós temos aqui as 4 excludentes de ilicitude. Que eu até brinco, ó. E
LI. É a inicial de ilicitude. Mas o I é uma letra tão feia, é um tracinho, é simples, né? Não é uma letra bonita, não é uma letra garbosa. O E é uma letra garbosa. O E é uma letra tão garbosa que eu vou botar mais uma. Aí estão as 4 excludentes de ilicitude: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever imposto por lei, ou então o exercício regular de um direito. Essas são as 4 excludentes de ilicitude. É o ele com 3 es. E aí, a gente vai falar sobre uma por uma já já, mas antes disso, eu tenho que falar para você do parágrafo único, que cai muito em prova, tá? Esse parágrafo único, ele trata do excesso punível. O excesso, seja ele doloso ou culposo, ele é punível. Por exemplo, imagina uma pessoa que vem lhe dar uma facada, tá? Uma pessoa vem lhe dar uma facada. E aí você tá com uma pistola na cintura, você puxa a sua pistola e dispara 15 tiros nessa pessoa. Caramba, Giclé, 15 tiros? É, você dispara todo o pente da sua pistola na pessoa. E obviamente você mata essa pessoa. E aí você alega em seu benefício que você agiu em legítima defesa, já que a pessoa estava vindo lhe atacar. Havia aí uma agressão humana injusta. Então, nesse caso, você repeliu essa agressão. Tranquilo até aqui? Legal, tranquilo. Só que a pergunta que eu te faço é: precisava dar os 15 tiros? Com 2 tiros ou 1 tiro, você já não conseguiria repelir essa agressão? Provavelmente sim. Então, nesse caso, você agiu com excesso. Houve um excesso. E aí, você pode falar, Dicla, mas foi sem querer, eu fiquei nervoso, eu não consegui me controlar. Tudo bem. Sendo esse excesso tanto doloso quanto culposo, o agente deverá responder. Então, nós temos no parágrafo único a previsão para a punição do excesso ao se usar as excludentes de ilicitude. Belezinha? Vamos continuar aqui, ó. Continuando, vamos falar da primeira excludente de ilicitude, que está aqui no artigo 24. Olha o que ela diz. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o estado de necessidade ele está relacionado a uma situação de perigo. É uma situação de perigo. E este perigo tem um elemento temporal, tem que ser um perigo atual. Não pode ser um perigo futuro e nem pode ser um perigo passado, tá? Um perigo atual. É um perigo que não foi provocado pelo agente que está agindo em estado de necessidade. E tem que ser um sacrifício razoável. Como assim, Dicler? Olha só, vem para cá. O que é o estado de necessidade? No estado de necessidade, nós temos 2 bens jurídicos que estão em conflito. Tá? 2 bens jurídicos estão em conflito. E aí, o estado de necessidade, ele impõe que um desses bens seja sacrificado em prol do outro. É isso que acontece no estado de necessidade. Então, há uma situação de perigo que colocou esses 2 bens em conflito
E aí um deles vai ser sacrificado em prol do outro. Obviamente que o razoável é sacrificar o bem de menor valor em prol do bem de maior valor. Como assim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha os exemplos clássicos que eu coloquei de estado de necessidade aqui embaixo. 2 náufragos nadam para uma tábua de salvação. É uma madeira que está boiando ali no mar, onde só cabe uma pessoa. E aí, para se salvar, um dos náufragos mata a outra pessoa. Ele agiu em estado de necessidade. Ué, Claire, como assim? Veja, havia aí um conflito de bens jurídicos. Ou nenhuma das duas pessoas se salvava, ou então uma delas se salvava. O que é mais razoável? Nenhuma das duas se salvar ou uma das duas se salvar? Claire, mais razoável pelo menos uma salvar. Maravilha, foi o que aconteceu. Então, nesse caso, se sacrificou um bem jurídico em prol do outro. Beleza? Tem mais exemplo? Tem aqui, ó. A violação de domicílio para acudir vítimas de um outro crime. A subtração de alimentos para salvar alguém de inanição. E tem um exemplo que já caiu muito na FCC, que é o exemplo do alpinista. Olha aqui em cima. Imagina o seguinte, tem lá uma montanha, tá? E aí tem 2 alpinistas nessa montanha. O alpinista que está em cima, ele vê que a corda está se soltando. E aí, ele não tem outra atitude a fazer a não ser cortar a corda. Ele vai e corta a corda, o alpinista de baixo cai. Veja, nós temos aqui uma situação. Ou morria os dois, ou morria um só. O que é mais razoável? É morrer um só. Então, aquele que cortou a corda agiu em estado de necessidade. Belezinha? Continuando. O estado de necessidade não pode ser alegado por quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, o bombeiro não pode alegar o estado de necessidade para não apagar o incêndio de uma casa, tá? Já que ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Isso também cai bastante. Continuando, vamos falar agora da legítima defesa. Olha só a legítima defesa aqui no artigo 25. Vem dizendo, ó, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, na legítima defesa, existe também a razoabilidade. Os meios utilizados na legítima defesa precisam ser moderados. Exemplo, um sujeito vem para me bater, para me dar um soco, eu puxo a pistola e dou 10 tiros nele. Não posso, querer me beneficiar da legítima defesa porque eu agi com excesso. Então, os meios não foram utilizados de forma moderada. A agressão aqui, ó, precisa ser uma agressão humana. Na legítima defesa, quem repele a injusta agressão tem que estar repelindo uma agressão humana. Como assim, Claire? Imagina o seguinte, um cachorro vem latindo na rua, correndo para pular em cima de você e te atacar. Aí você saca a arma e dá um tiro no cachorro. Você agiu em legítima defesa? Não. Por quê? Porque o cachorro não representa uma agressão humana. É uma agressão animal. Então, nesse exemplo de você dar um tiro no cachorro,
Você agiu em estado de necessidade. Por quê? Havia um conflito de bens jurídicos. Né? A sua integridade física ou a integridade física do cachorro. O que vale mais? Vale mais a sua integridade física, que é a integridade de um ser humano. Tá? Agora, se o dono de um cachorro utiliza o cachorro como meio para te agredir, se o dono do cachorro dá uma ordem para um cachorro lhe atacar, aí é diferente. Porque quem está no comando da situação é uma pessoa, é um ser humano. Nesse caso, se você atirar no cachorro, aí sim, você estará agindo em legítima defesa, porque a agressão deixou de ser animal e passou a ser humana. Beleza? Tranquilo? Outro ponto interessante aqui na legítima defesa é o elemento temporal da legítima defesa. A legítima defesa tem que ser atual, né? Tem que repelir uma agressão atual ou iminente, que esteja próxima de acontecer. Pode ser uma agressão futura? Não. Pode ser uma agressão passada? Também não. Tem que ser uma agressão atual ou iminente. E pode ser a direito seu, aí a legítima defesa será uma legítima defesa própria, ou então pode ser a um direito de outrem. Nesse caso, a gente terá a legítima defesa de terceiros. Tá? Conclusão. Esse artigo 25 aqui, ele é interessantíssimo. E aí, quando eu dou aula em turma presencial, muita gente boa me pergunta, mas Claire, tem como você elucidar as principais diferenças entre o estado de necessidade e a legítima defesa? Claro. E por isso, eu sempre apresento esse quadrinho aqui, ó. O estado de necessidade, como eu disse, ele representa um conflito de bens jurídicos. O bem jurídico é exposto a um perigo. E esse perigo, ele pode decorrer de uma conduta humana, de forças da natureza ou até de ataques de animais, como eu exemplifiquei. E a situação de perigo deve ser atual. Na legítima defesa, o ataque ou a ameaça de lesão a um bem jurídico, o interesse sofre uma agressão que deve ser humana e o elemento temporal dessa agressão diz que a agressão tem que ser atual ou estar prestes a acontecer, ou ser iminente. Com esse quadrinho, eu traço essa diferenciação entre os principais pontos do estado de necessidade e da legítima defesa. Beleza? E agora, sobre o estrito cumprimento do dever legal, o Código Penal ele não define exatamente o que vem a ser estrito cumprimento do dever legal, né? Ele definiu a legítima defesa, definiu o estado de necessidade, mas não o estrito cumprimento do dever legal. Sendo assim, a definição ficou aqui, ó, a cargo da doutrina. E aí, olha o que eu escrevi. Diferentemente do estado de necessidade e da legítima defesa, o Código Penal não definiu o estrito cumprimento do dever legal, apenas afirmando que não há crime quando a gente pratica o fato no estrito cumprimento do dever legal. Assim, quem pratica uma conduta típica por força de uma obrigação imposta por lei, não pode ser responsabilizado penalmente por essa conduta. Como exemplo, nós podemos citar aqui o policial que cumpre um mandado de prisão, o oficial de justiça que executa um mandado de despejo, ou o carrasco que nos países onde a pena de morte é admitida executa o condenado à morte. Obviamente que essa excludente estrito cumprimento do dever legal, ela está mais relacionada a agentes públicos. Quem tem o dever imposto por lei? Agente público. Então, essa excludente está mais relacionada com os agentes públicos. Tranquilo? Continuando, próximo slide fala do exercício regular do direito.
Olha o que eu escrevi. Da mesma forma que o estrito cumprimento de dever legal, o Código Penal não possui uma definição para o exercício regular de direito, afirmando apenas que é uma das causas excludentes de ilicitude. Esse instituto se fundamenta na harmonia da ordem jurídica, já que uma ação que é permitida por lei não pode ser, ao mesmo tempo, proibida pela mesma lei. Assim, o exercício regular de um direito, mesmo tipificado, nunca é antijurídico. Ticlé, qual é o clássico exemplo de um exercício irregular de direito? O exemplo clássico que costuma cair em prova é o das práticas desportivas. Veja, imagina dois lutadores de MMA, tá? Dois lutadores de MMA, eles estão lutando e aí um causa lesão corporal no outro, machuca o outro. Esses lutadores vão responder por lesão corporal penalmente? Não, não vão. Porque a partir do momento que eles estão dentro de uma prática desportiva, ao dar um soco no seu adversário, ele está agindo no exercício regular de um direito. Ou seja, ele estará protegido por essa excludente de ilicitude. Tranquilo? Show de bola! Vamos continuar. O que mais que eu tenho aqui no nosso próximo slide? Ofendículo. Você tem que saber o que é um ofendículo, porque a FCC já cobrou isso algumas vezes e nada impede dela cobrar novamente. Ofendículo são defesas predispostas, né? Defesas do patrimônio predispostas. Como assim, Dicler? Olha só. O exemplo que eu vou dar é daquela pessoa, né, que coloca caco de vidro em cima do muro. Essa pessoa que coloca caco de vidro em cima do muro, o que ela faz? Como que ela defende, juridicamente falando, essa atitude? Ou então, a cerca, né, de elétrica que fica na parte superior do muro para ninguém invadir a sua casa. Como é que você defende essa conduta juridicamente falando? Vejam, quando a gente coloca um caco de vidro em cima do muro, é porque a gente não quer que ninguém pule o muro, né? A gente não quer que ninguém pule o muro para entrar dentro da nossa casa. Nós estamos aí protegendo o nosso patrimônio. Então, quando a gente coloca o caco de vidro em cima do muro, tem alguma agressão ali? Não. Se não tem nenhuma agressão naquele momento, significa que eu estou agindo no exercício regular de um direito, já que eu tenho o direito de proteger o meu patrimônio. Se em um determinado dia alguém que for tentar invadir a minha casa vier a se machucar tentando pular o muro, aí significa que naquele momento em que a pessoa tentou invadir a minha casa, configurou-se uma agressão ao meu patrimônio. Então, a partir do momento que teve a agressão e a pessoa se machucou, né, tendo uma agressão atual, aí deixou de ser a proteção pelo estado de necessidade, ou melhor, pelo exercício regular de direito, e passou para a legítima defesa. Como assim, Dicler? Dá uma olhada aqui no esqueminha que eu mandei para você. Ó. Pensa comigo. Alguém está tentando invadir a minha casa agora? Não. Se ninguém está tentando invadir a minha casa, então não tem nenhuma agressão. Se não tem nenhuma agressão, eu estou agindo no exercício regular de um direito. Agora,
eu coloquei lá o caco de vidro ou a cerca elétrica em cima do meu muro. E alguém tentou invadir a minha casa, então teve uma agressão. Com a cerca elétrica ou com caco de vidro, a pessoa se machucou. Mas se teve uma agressão, então configurou-se aí a chamada legítima defesa pré-ordenada. Conclusão: tanto havendo a agressão como não havendo a agressão, os ofendículos, eles irão ter a justificativa para a sua utilização com base em representarem uma excludente de ilicitude. Então, havendo ou não agressão, os ofendículos podem ser utilizados? Sim. Com que fundamento? Por representarem uma excludente de ilicitude. Seja o exercício regular de um direito, seja a legítima defesa. Como é que isso cai em prova? Assim, ó. Vamos ver aqui? Olha lá. Primeira questão, questão 23. De acordo com o que estabelece o Código Penal, letra A, não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de um direito, já que o exercício regular de um direito é uma excludente de ilicitude. Tá certo? Show de bola. É o gabarito. Letra B. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou, não. Isso aqui não é legítima defesa. Isso aqui é estado de necessidade. Né? Tá errado aí a letra B de bola. Letra C. É possível a invocação do estado de necessidade, mesmo para aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Opa, não. Se aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo, exemplo do bombeiro, ele não pode alegar estado de necessidade. Então não é possível essa invocação aqui, ó. Está errada a letra C. Letra D. É plenamente possível a compensação de culpas. Para que já está errado, tá? Isso aqui está errado. O que acontece? Imagina o seguinte. Imagina que em um determinado crime, o sujeito ativo haja com culpa, mas o sujeito passivo também haja com culpa. Como assim? Imagina o motorista dirigindo em alta velocidade. E aí, vem um pedestre que atravessa a rua com um sinal verde para os carros. As duas pessoas aqui agiram com culpa? Sim. E aí, o que acontece? Eu posso afirmar que a culpa de um se compensa com a culpa do outro? Não, não posso. O direito penal brasileiro, ele não admite a compensação de culpas. De Claire, mas o que vai acontecer então? Vai acontecer a atenuação. Será que eu escrevi errado aqui? Vai acontecer a atenuação da culpa do sujeito ativo. A atenuação de culpas, isso se admite. Então, quando ele fala aqui compensação de culpas, está errado. O direito brasileiro não admite a compensação de culpas. Tá? E aí a letra E, considera-se o crime praticado no momento do resultado. Já estudamos isso, né? Momento da ação ou omissão. Não é no momento do resultado, no momento da ação ou omissão. Então, gabarito aí, letra A. 24. Considere 1.
Cícero aceitou um desafio para lutar. 2. Marcos atingiu o agressor após uma agressão já ter terminada, já estar finda. E 3. Lício reagiu a uma agressão iminente. Presente os demais requisitos legais, a excludente da legítima defesa pode ser reconhecida em favor de quem? Opa! Então, olha só. Se Cícero aceitou um desafio para lutar, nós temos aqui a possibilidade do exercício regular de um direito. Tá? Aqui, na 2, Marcos, como a agressão já é finda, quando a gente fala em legítima defesa, a agressão tem que ser o quê? Atual ou iminente. Se a agressão é finda, não pode a legítima defesa aqui. E 3. Lício reagiu a uma agressão iminente. Aqui sim. Aqui vai ter legítima defesa. Então somente pode reconhecer aí em favor de Lício a legítima defesa. Gabarito, letra A. Belezinha? 25. Não é da FCC, mas é uma questão que eu achei bem interessante. Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local, em razão aí de problemas na fiação elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém, mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando Diego estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando o armazém. Diego sofreu uma queda, teve parte do corpo queimado, mas também conseguiu sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Então houve aí, por parte de Diego, uma lesão corporal. Considerando apenas os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio César... E aí? O que você marcaria? Na questão, nós tínhamos, como eu já mencionei, um conflito de bens jurídicos. A minha vida ou a sua. É óbvio que, né, nessa situação, a pessoa ela busca proteger a sua própria vida em detrimento da vida do outro. Então havia aí um conflito de bens jurídicos. Nesse caso, nós tínhamos uma situação de perigo que era atual. Situação de perigo essa que não foi provocada por Diego e nem por Júlio César. Então, podemos afirmar que, nesse caso, Júlio César agiu em estado de necessidade. E, em razão dessa conduta, ele vai ter a ilicitude excluída. Gabarito, letra D. Belezinha? 26. Não há crime quando o agente pratica o fato típico descrito na lei penal. E aí vem falando, mediante coação irresistível ou em estrita obediência à ordem de superior hierárquico. Isso aqui eu vou falar na próxima aula, tá? B. Por culpa, dolo eventual, erro sobre os elementos do tipo, excesso justificado. Ó, quando ele fala que não há crime, ele está falando das excludentes
de ilicitude. Mas por que você está afirmando isso, de Claire? Olha só o caput do artigo 23 aqui. Ó. Olha o que ele diz no caput do artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato. Então, a questão está vindo na literalidade do artigo 23. Com isso, ó, quando ele fala não há crime quando a gente pratica o fato tipo descrito na lei penal, está falando das excludentes de ilicitude, que você já sabe. Ele com 3 S. Conclusão. Qual vai ser o gabarito aqui? A letra B não tem nada a ver. A letra C fala somente, está errado. A letra D também não tem nada a ver. Gabarito, letra E. Em estar em necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. 26 já foi. 27. Segundo sua classificação doutrinária dominante, o chamado ofendículo, olha ele aí, ó, pode mais precisamente caracterizar uma situação de exclusão de quê? O que fica excluído no ofendículo? Ilicitude, né? Também chamada de antijuridicidade. Seja pela legítima defesa, seja pelo exercício regular de um direito. Tranquilo? No próximo slide nós temos aqui a culpabilidade, mas pelo avançar da hora, eu vou encerrar a nossa aula por aqui. E aí na próxima aula eu volto a falar da culpabilidade. Beleza? Vou finalizar agora e depois a gente continua esse bate-papo. Espero que você esteja gostando. Muitos exercícios, foco total na FCC. Vamos junto que vai dar certo. Um abraço.